Salve, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Língua Ativa Estude com o Rod. Hoje é um trabalho bem interessante, então, com a obra Poemas Escolhidos de Gregório de Matos e Guerra, que continua sendo esse mesmo livro aqui, é claro que com outra capa, outra diagramação, enfim, mas os mesmos poemas escolhidos pelo professor José Miguel Wisnik. São mais de 170 poemas atribuídos a Gregório de Matos e Guerra. Gregório que nasce em Salvador, na Bahia, no ano de 1636 e falece no Recife no ano de 1696, um mês antes de completar os seus 60 anos. Gregório, que muito jovem ainda foi para Portugal, lá se formou em Direito, vindo a ser então juiz de direito de uma comarca que existe até hoje em Portugal. E ali se tornou muito conhecido, ganhando até mesmo as loas do rei português, e também pelo fato de que o Gregório, ele muitas vezes lavrava sentenças na forma de versos. Com o falecimento da esposa, da primeira esposa, da esposa portuguesa, o Gregório retorna ao Brasil para cumprir então alguns objetivos no que concerne ao colonialismo, que concerne então ali ao mercantilismo, ou seja, o Gregório ele trabalharia para os interesses dos donos de engenho aqui no Brasil. Então trabalharia como juiz de direito para os donos de engenho. É muito interessante essa trajetória do Gregório, porque ele sempre esteve muito ligado à arte e muito ligado também ao barroco, muito ligado ao barroco português. Então, muito embora nós não possamos dizer categoricamente que tenhamos tido um barroco, mesmo que no Brasil, não tivemos nenhuma trajetória barroca no Brasil, o professor Alfredo Bose, saudoso Alfredo Bose, vai dizer que nós tivemos ecos do barroco. O professor James Amado, um dos grandes especialistas em Gregório de Matos Guerra, vai dizer: nós não tivemos barroco no Brasil, tivemos foi Gregório de Matos. Então, a importância do Gregório de Matos Guerra, então, para o barroco no Brasil. Então, primeiramente porque o barroco propriamente dito, ele não teria existido em terras brasileiras, porque, segundo a própria teoria do professor Antônio Cândido, nós não tivemos uma tradição literária barroca. O segundo fato fundamental é que nós não tínhamos nem mesmo escritores que compartilhavam de um objeto comum durante este momento. O Gregório é que representava como autor, tipicamente brasileiro, as características então do barroco advindo de Portugal. Então, aqui na antiga colônia portuguesa, Gregório pôde então fazer a sua poesia distribuída concomitantemente em vários setores distintos, desde uma poesia lírico-amorosa, representando, portanto, ali uma ideia platônica de amor, advinda do Camões, mas também do Horácio, do Virgílio, do Plotino. Ele trouxe então essa tendência para o Brasil, algo que havia sido praticado primeiramente ali então em Portugal, durante a Idade Média, e que desembocou de maneira muito interessante então na visão camoniana, que foi trazido para o Brasil pelo Gregório de Matos Guerra. Depois nós temos uma poesia lírico-religiosa, aí tipicamente da poesia da Contra-Reforma, com o barroco que ficou conhecido então lá no século XIX, aqui em terras onde a Igreja Católica se fazia muito presente, então aqui com a Companhia de Jesus. Então nós tivemos esse barroco do Gregório bem religioso, uma poesia litúrgica, muitas vezes assim chamada. Então é um Gregório de características religiosas, um eu lírico que demonstra então o arrependimento pelos pecados, tenta negociar então com o ser divino o perdão pelos pecados. Nós temos também uma poesia que poderia ser chamada de poesia satírica. A sátira é uma coisa mais abrangente do que a poesia de caráter ridícula, né, que abrange o ridículo. Enquanto o ridículo está pegado ao caráter de uma determinada pessoa, aos pequenos erros,
pequenos desvios de caráter, a poesia satírica ela trabalha com elementos um tanto quanto maiores, como por exemplo, quando o Gregório vai falar acerca da Bahia, falar dos costumes, enfim, como aspectual do próprio Brasil, como uma espécie de uma metonímia do próprio Brasil. Nós temos também um Gregório que pratica uma poesia erótica, um Gregório que pratica uma poesia lírico-filosófica, que é uma poesia muito interessante, tratando então da passagem fugaz do tempo, ao que ele empresta lá do Camões e que influencia até mesmo os próprios árcades brasileiros. Não é? Até o ano passado, por exemplo, tanto a FUVEST quanto a UEL, a Universidade Estadual de Londrina, cobravam os poemas escolhidos de Gregório de Matos Guerra. A partir de agora, então, cobrarão as obras de Tomás Antônio Gonzaga, Maria Dirceu, por parte, então, da FUVEST, e o Cartas Chilenas, então, por parte da UEL. Então, já está essa ideia de passagem abrupta do tempo, já está presente na obra do Gregório de Matos Guerra. Então vamos ver algumas características bem interessantes por meio da leitura de alguns poemas do Gregório, uma leitura de caráter analítico mesmo da obra do Gregório, contemplando então as influências que ele sofreu e também a sua capacidade de engenho, de trabalho. Então, aí, muito bem, vamos lá para a poesia do Gregório de Matos Guerra, o grande conhecido Boca do Inferno. Vamos lá. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações e, sobretudo, de compartilhar e comentar o vídeo. Todas as perguntas serão respondidas carinhosamente. Aí podem deixar suas perguntas, suas dúvidas, que todos serão respondidos de maneira muito carinhosa, tá? Ótimo! Então aí nós temos os poemas de Gregório de Matos Guerra, famoso Boca do Inferno, e todo o contexto de vida do Gregório e de poesia. Nós vemos a religiosidade baiana do tempo, do século XVII. Nós vemos também o trabalho escravo ali, não é? No cultivo da cana-de-açúcar, um pouco da cultura africana que já estava se sedimentando na colônia, da cultura indígena também, e a diferença social entre os indivíduos, já notamos isso. E o Gregório vai utilizar tudo isso como matéria de sua poesia, tudo isso se torna corpus de sua poesia. E o interessante é que Gregório de Matos é um poeta que sabe captar, que soube captar muito bem todas as diferenças, todas as nuances desse momento e imprimi-las em sua poesia. Desde a ideia da diferença entre colônia e metrópole, a discrepância entre a opulência e a pobreza, quanto à questão da religiosidade do tempo, não é? Trazida por Portugal, que vivia sob a égide de uma influência barroca neste momento, até por conta da Espanha estar sob o domínio espanhol durante este momento, período filipino. Então Gregório traz de Portugal toda essa influência, sobretudo de caráter espanhol para Portugal. Bom, costumamos fazer a diferença da poesia ou a separação da poesia do Gregório de Matos Guerra mediante algumas questões interessantes. Nós temos o Gregório satírico, nós temos o Gregório lírico e nós temos o Gregório litúrgico. Mas dentro do litúrgico, o lírico já afirmava, então, o Aristóteles, que tudo aquilo que trouxesse sentimento bom era lírico, não é? Então, o religioso também traz para o Gregório sentimentos bons, muito embora haja uma sacada do Gregório de Matos Guerra em tentar utilizar o raciocínio lógico ali para a visão religiosa. Mas trata do sentimento do homem diante de Deus, do sentimento do homem que é pecador, que sabe ser pecador, enfim, nós temos dentro do religioso também. De forma que essas divisões todas, elas são muito mais de caráter didático do que propriamente de caráter aprofundado,
não é? Nós temos um Gregório múltiplo, isso sim, que soube, em todos os setores da produção barroca, trabalhar muito bem o seu estilo. Como no Triste Bahia, ó quão dessemelhante, um dos poemas que conferem ao Gregório o epítome de Boca do Inferno, juntamente com os poemas ridículos que muitas vezes ele utiliza, não é? O ridículo ele serve, é o pequeno riso, ele serve para desbancar o caráter de determinados indivíduos, ao passo que o satírico ele é muito mais amplo. No satírico, o Gregório vai falar dos governadores, o Gregório vai falar da Bahia, vai falar de Salvador, ele vai falar dos costumes sociais do tempo, dos costumes religiosos, enfim. E tá aí o Triste Bahia, não é? Que veio a lume justamente no ano de 1968, caracterizado aí como sendo do Gregório, nas mãos do James Amado, que coletou esse poema e disse ser o poema do Gregório de Matos Guerra. Já era conhecido como possível do Gregório de Matos Guerra. O James Amado, de uma certa forma, bate o martelo ali, né, afirmando que esse sim seria realmente um poema do Gregório, malgrado ele tivesse feito uma coletânea dos poemas, tanto aqueles que ele certificava ser do Gregório, quanto aqueles que ele julgava a possibilidade de serem do Gregório. Nesse mesmo ano de 1968, o Caetano Veloso também cantou a música Triste Bahia, não é? Aí, utilizando parte do poema do Gregório de Matos Guerra. Então aí nós vemos, Triste Bahia, ó quão dessemelhante, quão diferente estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, devendo. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então nós já notamos nesse primeiro quarteto, desse soneto, que existe ali uma comparação da Bahia com o eu lírico, ou do eu lírico com a Bahia, enfim, e mostrando que a mudança de estado de um parece interferir na mudança de estado do outro. A Bahia já foi opulenta, já foi rica, ele também já foi rico, ele está pobre agora, e a Bahia também está pobre. Tanto que ele diz que a Bahia o vê hoje empenhado, devendo. E nós já notamos, a partir desse primeiro quarteto, algo que a gente deve deixar o nosso ouvido bastante aguçado para isso, a literação em T, né? Desde o Triste Bahia, a estás, estou, antigo, estado, te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, o te vi eu já, tu a mim abundante. Então nós já vemos a repetição em T, que vai percorrer todo o poema, e já já nós veremos um significado muito importante para isso. Aí isso nós chamamos de aliteração, quando nós temos uma consoante que se repete ao longo de um verso, de uma estrofe, ou de todo um poema, não vai ter um sentido fundamental para ele nas mãos de um bom poeta como Gregório de Matos. Segundo o quarteto, a ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Então ele vem dizendo, não é, que a Bahia acabou se entregando às mãos de Portugal, né, metrópole, e por intermédio da metrópole, então, acontecem as trocas desiguais ali, e na larga barra, portanto, tem entrado, quando os navios que chegam levam o açúcar, produto das mãos escravas, do trabalho dos escravos africanos e dos afrodescendentes da Bahia, e tem levado, portanto, esse açúcar para Portugal, né? Então tá aí. Então essa ideia do T fica mais clara agora para nós, porque ela envolve justamente a noção de troca, né? De algo que sai e que volta, então, para o mesmo plano. Então nós temos algo que sai e algo que chega, mas aquilo que sai do Brasil, que sai da Bahia, que sai de Salvador, é muito mais rico do que aquilo que chega. Então o que os portugueses vêm trazendo é muito pouco, ou quase nada, em relação àquilo que a Bahia produz e manda para Portugal. Então o Gregório já percebia essa relação discrepante, muito embora ele fosse defensor
advogado dos donos de engenho. Então ele sabe muito bem dessa discrepância, dessa desigualdade de trato dos portugueses em relação aos colonos. Né? Ele sabe muito bem que a Bahia está empobrecendo. Aí nós vemos o lastro do satírico que se diferencia do ridículo. Então, esse lastro envolve toda a colonização. Ou seja, não fica delimitada apenas a ideia da Bahia em si, mas se alastra, então, por todo o Brasil, abrange todo o Brasil como, né, um espaço físico neste momento de trocas desiguais. Né? Importante lembrar aqui, né, o Gregório de Matos Guerra era um homem típico do seu tempo. Né? Então, Gregório não fazia concessões. O Gregório ele criticava tudo e todos, é um indivíduo extremamente preconceituoso. Né? Ele odeia os pretos da Bahia, ele odeia os índios, os indígenas, ele odeia os próprios portugueses. Né? Enfim, ele é um indivíduo que não passa pano e que, pior que isso, demonstra preconceito. Ele critica os padres, ele vai para a igreja, mas critica os padres. Né? Então, todo aquele que não fosse Gregório de Matos Guerra era merecedor de ser criticado. Inclusive, algumas autocríticas que o próprio Gregório vai fazer. Né? Então, tá aí. Um dado fundamental aí para nós levarmos em conta. O primeiro terceto diz: destem dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhuda, simples aceitas do sagaz Brichote. Então, a Bahia produziu muito açúcar para enviar a Portugal. Em troca, Portugal trazia as inúteis drogas, os inúteis remédios que não valiam de nada contra as febres, e muito se morria de febre nesse momento, das febres tropicais neste momento. E aí um termo pejorativo para se referir aos portugueses e, quiçá, aos demais estrangeiros que vinham na larga barra da Bahia, que é o termo brichote. Brichote era um termo utilizado de maneira pejorativa, de maneira xenófoba, então, para se referir aí ao estrangeiro. Se quiser a Deus, no último terceiro, que de repente, por um milagre, um dia amanheceras tão sisuda, tão importante, que fora de algodão o teu capote. Né? Então, aí o capote da Bahia fosse de algodão, no tecido, para a época, muito rico, muito caro. Né? Então, quem sabe um dia vai mudar. Então aí o Gregório desiste de falar de si e continua falando da Bahia. Por quê? Então, de duas uma, ou ele se mescla à Bahia, há uma fusão do eu com o ser retratado, ou então a esperança é somente para a Bahia, já que para ele crê que não há mais esperança para isso. Um pouco mais alvissareiro é o poema no qual o Gregório de Matos se baseia, que é o poema do Rodrigues Lobo, o poeta português do barroco português, o Antônio Rodrigues Lobo. A gente vai perceber aí, queridos e queridas, que é o poema extremamente ligado, né, que o poema do Gregório é um poema extremamente ligado ao poema do Rodrigues Lobo. É praticamente um decalque do poema do Rodrigues Lobo, né? Claro, mudando as intenções, mudando a poeticidade, mudando o sentimento, né, do eu, mas está aí. Então nós vemos uma caravela aí portuguesa para demonstrar justamente essa ideia do rio Tejo, que é o rio que deságua no oceano, né? Que levou Portugal às grandes navegações. Fermoso Tejo meu, quão diferente, te vejo e vi, me vês agora e viste, turvo te vejo a ti, tu a mim triste, claro te vi eu já, tu a mim contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente, a quem teu largo campo não resiste, a mim trocou-me a vista em que consiste o meu viver contente ou descontente. Já que somos no mal participantes, sejamo-lo no bem, quem me dera que fôramos em tudo semelhantes. Mas lá virá a fresca primavera, tu tornarás a ser quem eras de antes, eu não sei se serei quem de antes era. Então, muito embora aí o Rodrigues Lobo comece num tom mais alvissareiro, enfim, né? Sobretudo no primeiro terceto, ele se mostra mais
mais alvissareiro, depois ele diz que não, né? Que o Tejo, é, ele espera que o Tejo mude e ele sabe que ele mesmo não terá essa mudança, não sofrerá essa mudança. Então ele não chega nesse nível do Gregório que alcança até mesmo a possível fusão do eu com o ser que é então descrito a Bahia. E o interessante nesse poema é o fato de o Gregório não chamar a Bahia de Salvador, que era a capital então na colônia no momento, mas usar Bahia propriamente dito, o que nos faz dar a ideia, né, aqui do Gregório antecipando determinadas questões históricas, até mesmo políticas, né? Estás todo o nosso antigo estado da Bahia? Será que o Gregório já está apontando para isso, né? Estado aí da Bahia, enfim, né? E estado emocional também aí, o estado do ser, estado como estava, né? A Bahia neste momento. Muito bem. Coisa que já não é utilizada pelo Rodrigues Lobo, muito embora também o Rodrigues Lobo utilize fundamentalmente a figura da prosopopeia, ou então personificação. Muito bem, tá aí. Então, essas críticas que o Gregório faz conferem a ele o epítome de Boca do Inferno. E nós temos uma sátira aqui, é a sátira, não é? Que nem sempre é mordaz. Gregório pratica muitas vezes a sátira mordaz, repleta de palavras, de expressões e palavras de baixo calão, enfim, que não é o caso do Triste Bahia, ao Conde Semelhante, mas há uma constatação de uma desigualdade sociopolítico-econômica que para o tempo. Gregório, o religioso, é a famosa lírica litúrgica, como muitos preferem, do Gregório, não é? É a imagem do homem diante da cruz, pedindo ou negociando, né, o perdão pelos pecados. Então a mesma ideia de escambo, de troca, que ele vê lá por intermédio das grandes navegações, por intermédio do mercantilismo, ele vai tentar aqui com Deus também. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, me despeço, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então é interessante, ele pecou, mas não porque ele tenha pecado, né? Ou seja, eu pequei, mas não porque o pecado é uma coisa que eu gosto de praticar, eu pequei porque eu sou imperfeito. Então a imperfeição da minha carne me faz então pecar, o que me leva a me despedir da alta piedade de Deus, né? Porque quanto mais se delinque, né? Quanto mais ele peca, mais ele se empenha em que Deus demonstre a sua misericórdia, em que Deus demonstre ser perdoador. Então, é como se ele jogasse aqui, então, com a ideia de que quanto mais ele peca, mais ele oferece a Deus a possibilidade de Deus demonstrar que, na sua grandiosidade divina, ele é perdoador. Se basta vos virar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja, basta um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Já aquilo que ofende também serve para a lisonja divina. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aqui é interessante que ele chega até mesmo ao ponto de usar a parábola de Cristo, a parábola da ovelha perdida, para se retratar como a própria ovelha perdida que merece ser cobrada pelo seu pastor. Então, se Deus não mostra que é perdoador, como ele afirma na Bíblia, na Sacra História, então Deus está cometendo um erro. E Deus não vai querer perder a glória num homem tão baixo quanto ele. Isso é o que nós chamamos então de silogismo, não é? O Gregório está tentando aí ludibriar Deus, enganar, ganhar um perdão então aí na palavra, né? No palavrório que ele vai utilizar. Então aí é o dado interessante do Gregório, né? É a tentativa de
de praticar o escambo, até mesmo com a ideia do pecado, pô, né? Então, eu vou negociar o perdão divino. Na medida em que eu coloco um argumento ad hominem ali, coloco Deus, então, à prova, né? Olha, Senhor, você vai querer perder aí, o Senhor é bondoso, né? Ironicamente dizendo isso, né, para Deus. Então, um argumento velado ali é o silogismo. É o argumento enganoso, que à primeira vista parece verdadeiro, mas que no fundo se mostra inteiramente falso. E no caso, a falsidade do argumento Gregório nesse poema está no contexto. Gregório, poeta católico, escrevendo uma poesia litúrgica, portanto, diante dos ditames, dos dogmas religiosos bíblicos, né, judaico-cristãos, está ali colocando Deus à prova. Ele está ferindo, então, a lei mosaica. Está colocando Deus à prova, ferindo diretamente a lei mosaica, não é? Algo que não é legal. Então, colocar Deus à prova anularia não o pecado, mas anularia o perdão do Gregório, né? Mas para muitos, então, parece verdadeiro, porque são enganados pelo raciocínio silogístico, então, praticado aí pelo Gregório de Matos Guerra, que de bobo não tem nada nem a cara, né? Então tá aí o Gregório. Agora nós vamos lá para o Gregório amoroso, lírico amoroso. E eu escolhi um poema aqui que justamente dá para perceber que não há tanta diferença, ou nenhuma praticamente, né? Quando a gente lê um poema lírico amoroso e lírico filosófico ao mesmo tempo, tá? Então, eles caminham juntos. A ideia de passagem abrupta do tempo, né? A ideia do Heráclito de que nunca se banha duas vezes no mesmo rio, do tempo que passa de maneira abrupta, né? Está presente aqui no Gregório. Algo que vem lá do Camões, que passa pelo Barroco, portanto, sai do Renascimento, passa pelo Barroco e vai descambar lá no arcadismo e no romantismo, é claro, com tons diferentes, com notas diferentes, mas vai desbocar lá, né? Ou desembocar lá. Discreta e formosíssima Maria, aqui um dos inúmeros poemas que ele faz a Maria dos Povos, com quem ele se casa quando ele vem para o Brasil, já que ele fica viúvo em Portugal, ele vem para o Brasil e se casa com Maria dos Povos, não é? Maria dos Povos que o levou a ser visto aí como até um indivíduo traído, né? Uma espécie de Bentinho do século XVII, né? Um corno aí do século XVII. Não que o Bentinho, que eu creio que o Bentinho fosse corno de Capitu, muito pelo contrário, a meu ver, então, tem tudo no romance do Machado para afirmarmos que o Bentinho tinha sérios problemas ali de aceitação de si mesmo e aceitação das situações, do que propriamente um indivíduo que ele nem ele mesmo talvez acreditasse na traição de Capitu. Então, um determinado poeta do tempo falou, né, que Maria não era só do Gregório, Maria dos Povos era de muitos, né, porque era Maria dos Povos. Então, o Gregório ficou muito fera com isso, ficou muito macho com isso, né? Então, não gostou nada desse tipo de atitude, né? E até mesmo andou provocando brigas ali no tempo. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Então aqui nós vemos algo bastante interessante. Metáforas construídas. E também aquilo que é importante dizer, cultismo, culteranismo, né? Chamado por muitos em Portugal, eles costumam chamar de culteranismo, cultismo, gongorismo, cultismo, culteranismo, gongorismo. Alguns teóricos dizem o uso abusivo, ininterrupto de figuras de linguagem, e o assunto fica um tanto quanto aquém da poesia propriamente dita, em prol da beleza estilística, da beleza da linguagem, né? Então tá aí. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver um jogo de ideias aqui do Gregório de Matos Guerra. Então é um poema que comprova também. E esse jogo de ideias estaria naquilo que os teóricos chamam de conceptismo. Haja visto que conceptum, que vem do latim, significa conceito, a busca do conceito.
era aquilo que mais praticava, por exemplo, o padre Antônio Vieira. Tá? E aí nós temos a metáfora. A rosada aurora está na face de Maria. Tá? O sol e o dia estão nos olhos e na boca da Maria. Então isso é metáfora. Então é uma comparação sem um elemento comparativo, que confere grandiosidade a Maria. Enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, quando vem passear-te pela fria. Então aí o ar é dado pelo Adonis, né, que vem namorar a Maria, então, quando ela sai passear à tarde. Então Adonis é a representação da mitologia, na mitologia grega, para a passagem abrupta do tempo, né? E também aí para uma espécie de protetor da natureza. Adonis está muito ligado ao telúrico, muito ligado ao elemento telúrico, muito ligado ao elemento terra. Então nós temos aí a ideia de passagem, está ligado ao elemento terra. Em determinado momento a palavra terra vai aparecer aqui, né? É interessante como para o bom poeta nada passa despercebido, né? Então, se o Adonis a está namorando, e o Adonis representa tanto essa ideia de decomposição, quanto a ideia também de proteção da própria terra, nós vamos ver que o Adonis está buscando o envelhecimento ali, já está namorando a Maria, você já se nota alguns traços na Maria que logo à frente a caracterizarão como uma mulher cujo tempo também passa para ela, né? E daí, sabendo disso, qual é o conselho do eu lírico para Maria? Vem no primeiro terceto. Goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Não aguardes que a maturidade te converta, te transforme essa flor, essa beleza que você é, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Muito bem. Ele vai pedir para Maria aproveitar o tempo. Por quê? Porque o tempo é um cavalo que corre a toda ligeireza, que trota a toda ligeireza. E aí nós vemos também, o tempo trota a toda ligeireza. Nós vemos de novo uma literação em T, para mostrar muito bem a passagem abrupta, violenta do tempo, como se fosse um cavalo, então, pisando numa flor, deixando, portanto, a sua pisada marcada nela. Então o tempo passa na beleza humana e deixa a sua marca ali. Transforma a beleza em velhice, em decrepitude do ser, não é? Essa é a ideia do Gregório. Eu não disse para vocês que o Gregório traria novamente o elemento terra, tá aí, ó. Em que Maria vai se converter, já que Adonis a está namorando, o protetor, então, da natureza, da terra, tá ali, portanto, namorando Maria, né? Passeando por ela, pelo seu rosto, na forma do vento fresco da tarde. A tarde é representação já para os barrocos, né? Então, a representação do momento da idade adulta para a velhice. Da idade adulta para a velhice. Já que a noite é a representação da morte. Não é? Então tá aí. Aí nós temos justamente no último verso do último terceto. Em terra, te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então aí nós temos o que nós chamamos de gradação. A figura de linguagem chamada gradação. Primeiro é terra, depois é cinza, depois é pó, depois é sombra, depois nem sombra depois não é nada. Muito bem, aí nós temos o lírico amoroso, que é platônico, não é? Para o Camões, mas que há um convite ali então para curtir, para deixar essa ideia, para deixar o ideal de lado de ser uma mulher bela, porque ela também está sujeita à passagem do tempo, né? Então, que ela aproveite, que ela curta, então, esse momento, porque vai passar rapidamente e passa para todos, inclusive para Maria,
que é para ele uma flor. Muito bem. Tá aí, grande Gregório de Matos Guerra. Com isso, nós terminamos aí a análise dos poemas do Gregório de Matos Guerra, que é suficiente para uma boa prova, então, que trate acerca do Barroco e que trate acerca do Gregório de Matos Guerra, essa percepção dos elementos do tempo, da religiosidade, das confusões, das antíteses presentes nos textos, das figuras de linguagem de efeito contrário. Nós não vimos nenhum que trouxesse expressamente ali um paradoxo, algo absurdo, né? Mas nós vemos o trabalho com a linguagem ao mesmo tempo que uma tentativa de convencer, de persuadir, né? É uma preocupação ali típica do tempo, uma preocupação também no Gregório. Valeu, comentem aí, deixe seu like, não esqueça aí de curtir o canal para mais vídeos. E essa semana tem mais, nós analisaremos algumas obras interessantes aí da UEL, Semana UEL. Então, muitas obras serão analisadas com profundidade para vocês responderem a essas questões da UEL de maneira muito legal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!